Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Ateu, um cético, né? Vem muito, várias questões, né? Mas também vem muito também de um inconsciente coletivo ocidental. Porque no nosso ocidente mais moderno, ficou muito no inconsciente que a reencarnação não existe. A reencarnação, por conta de uma religião que acabou se estendendo e sendo praticamente a maior religião, que é a religião apostólica romana, né, que é a católica, ela um dia já foi reencarnacionista. Então, eu até trouxe aqui, até 553 depois de Cristo, a Igreja Católica era reencarnacionista. A Igreja Católica tem tanta mudança. E aí um concílio de Constantinopla, o pessoal pode procurar no Google, mudou de reencarnacionista para não reencarnacionista. E isso foi um grande atraso para a humanidade, principalmente no Ocidente. Porque lá no Oriente, dividindo o mundo em Oriente, a maioria é reencarnacionista até hoje. Entende? Sim. As outras culturas. Basicamente, vamos assim dizer. Então, e também é onde que tem mais pessoas no mundo, certo? Sim. Né? Índia, China, né? Já são 2 países que têm boa parte da população mundial. São quase 4 bilhões. E são reencarnacionistas, a grande maioria. Né? Então, esse povo já tem uma visão diferenciada. Estão reencarnando bastante lá. Isso, estão reencarnando bastante lá e estão sabendo que um bom negócio é você buscar ir melhorando porque a vida não acaba. O que morre é o corpo. Uhum. A consciência, o espírito continua. Mas uma coisa que eu falo é o seguinte, por mais que tenha reencarnação ou não, aproveita a vida aqui como ela é, porque assim, tendo reencarnação, por exemplo, tendo reencarnação, provavelmente já tive outra vida. Sim, eu não lembro dela. Com certeza. Se a gente morrer e na verdade virar só pó e não tiver outra vida, não tiver nada, você também não vai ter outra vida. Então assim, como você não vai lembrar, então essa vida é única. Sim. É viver da melhor maneira. E sem prejudicar ninguém. Isso, mas aí já tem um conceito interessante, porque assim, você... Pra nota, vou tirar foto. Vou tirar foto. Tá. Esse já é um conceito muito interessante, porque se você não tem uma visão... então, por exemplo, eu vou viver porque a vida é uma só. Então eu vou fazer o que eu quiser. Sim. Certo? Porque a vida, tudo bem, posso ter consequências das leis humanas? Pode ter. Normal, né? Uma sociedade, você tem ali... fez uma coisa, tem consequências, né? Mas, dependendo, escapando de determinadas coisas, você acaba passando meio que ileso. Só que aí você desencarna, ou seja, você morre, tá? Mas você não vira poeira. E aí todas essas pessoas que já passaram aqui, todos os livros que tem, todas as culturas, as religiões, todos os processos que já passaram, falam que a vida continua, sim, que nós não morremos. Aí que vem o problema. Porque você não está lembrando agora das suas encarnações passadas, mas quando você desencarnar, você pode ainda ter uma certa dificuldade para lembrar as passadas, mas em algum momento a tua mentoria espiritual vai te lembrar das tuas encarnações passadas. Tipo assim, você não vai ficar eternamente esquecido do que você já viveu. Uma hora você vai despertar ali. Você vai, ou por conta própria, um nível consciencial, você vai, às vezes, muito por sofrer depois de desencarnar, em planos astrais mais grossos, ou perdido no duplo da Terra, porque o espírito continua sofrendo, porque nós somos o espírito. Né? Então, uma expressão que se utiliza é o seguinte: o meu espírito, não é? A maioria das pessoas falam meu espírito, sim, mas não é meu espírito, porque quando você fala meu espírito, parece que eu tenho um espírito que puxa, tipo, eu, Jefferson, corpo, tenho um espírito. Sim. Eu que mando, eu que trago esse espírito. De certa forma, o ego faz isso, né? Porque ele acha que pode tudo, né? Mas, na verdade, eu sou o espírito que tô nesse corpo. Eu tava nessa pira aí outro dia, cara, porque... Não é uma pira. Já posso adiantar, não é uma pira. É justamente eu sou o espírito. E aí, quando eu desencarno, quando eu morro, quando o corpo, o Felipe morrer, porque uma hora ele vai morrer, não tem jeito, não dá pra ficar na matéria a vida inteira, próximo, né? Pra sempre. Ele vai sair lá e falar, tipo, não virei pó.
Você não vai virar pó. A minha carcaça virou. Sim, a carcaça sim. A carcaça já era. Voltou para onde que... Ou seja, virou pó novamente. Vai pra terra. Vai pra terra. Mas você fica vivinho. Continua pensando, continua agindo. Você tá em busca de evoluir, de crescer, né? Outra frequência. Isso, ir para um outro plano, outras encarnações. Uma hora o teu mentor vai te trazer. Mas deve ser uma loucura, né? Porque assim, caralho, né? Porque loucura. a gente, por mais que a gente tá aqui, a gente é influenciado pelo nosso corpo físico. Pra caramba. Né? Porque os nossos pensamentos são físicos, nosso cérebro é Sim, físico, claro. a gente é influenciado pelos nossos hormônios, nossa percepção de mundo é completamente física. A gente nasce aqui. Esse é o Então, problema. é muito estranho pensar que a nossa consciência, como é que é o pensamento de uma consciência? Né? Se ela é instintiva, é sentimental, como é que é isso aí? É muito complexo. A questão é que a gente nasce, né? Que eu falei a gente nasce aqui. Então, assim, a gente nasce como criança, a gente é criado, nossos pais, tal. Então a gente vai se acostumando com o mundo. Agora imagina só, você morreu, você é tirado daqui, você tem uma consciência do que você estava aqui, mas você tá no mundo que você não sabe qual é. Aí existe, acho que, uma confusão gigantesca. Isso, e por isso... Que existem os amparadores. Exatamente, por isso existem os amparadores, os mentores espirituais, e por isso que agora vocês estão entendendo um pouco... como que vocês como que chegou essa questão da espiritualidade no podcast de vocês, até antes da hora. Porque um podcast como esse, e tantos outros que já passaram e que vão passar falando sobre espiritualidade, pelo menos planta uma semente na consciência dessas pessoas, que muitos nem acreditam, acham que isso não existe, que acham que isso é besteira, né? Porém, em algum momento, isso vai ser acessado, mesmo que seja depois que a pessoa desencarnou. Ela vai, por exemplo, morrer nessa encarnação, o personagem, a pessoa morre achando que não existe nada, é justo, ela tem direito, tá? É uma experiência dela nessa jornada, e ela morre. Só que, em um segundo, ela tá fora do corpo e tá viva. Assim como a projeção astral é uma amostra do que a gente vai voltar a fazer. Porque, na verdade, a gente é muito mais espírito do que humano. A gente já está várias encarnações encaixando em corpos. Nós saímos de lá para cá. E não é daqui para lá, entende? Então, a gente, por exemplo, eu tô com 41 anos. Pô, não parece, nem fudendo. Eu tô com 41, valeu. Eu tô com 41 anos. Mas 41 anos, diante de tudo que eu já vivi, e aí eu tô dizendo que estou 41 anos como Jefferson. Sim. Mas eu não sou o Jefferson, eu tenho clareza disso. É um pouco estranho, Não, acho que dá pra compreender. Mas dá pra entender, né? Não é? Mas é estranho. O seu nome nesse corpo é Jefferson. Isso. Você tem um nome nesse corpo. Eu nasci aqui, da minha mãe, do meu pai, nesse planeta, nesse país, nesse estado, nessa cidade. Tive as minhas dificuldades, ainda tenho as minhas facilidades. E claro que eu trago essas capacidades de várias outras encarnações. Não é de agora. Agora, tem todas as questões também genéticas, biológicas, hormônios, as condições sociais, tudo isso implica no desafio. É o que para concluir o raciocínio. Estar encarnado é uma puta bucha. Não é fácil. Ao mesmo tempo, é a tua grande chance de você transcender, você evoluir. É pelo menos a bola da vez pra gente, né? Então, ou seja, é uma coisa que, cara, a gente tem que aproveitar. E não aproveitar, entenda. Não é assim, cara, eu vou sair, tipo, encher a cara, fazer coisas... E cada coisa tem a sua fase, entendeu? Porque também isso é um aprendizado. Porque às vezes você fez isso numa fase, como eu também já fiz. Sim. Quando eu era adolescente, sei lá, no começo da fase adulta. Eu era quase normal, né? Eu não fiz nada. Então, e tem também. E isso pra mim, chegou momentos que não me fazia bem. E eu tive que perceber isso às vezes na dor, né? Então, assim, faz parte da experiência. Faz nenhum julgamento pra nada disso. Porque cada um tem o seu tempo, né? Então, para concluir, no final das contas, estar encarnado é bem difícil. É muito difícil. É uma grande dádiva, porque você vai ter oportunidade de fazer várias coisas que muitas vezes você não conseguiu fazer de outras encarnações, mesmo com qualidades suas que você não aplicou. Até porque o mundo hoje é diferente do que quando você estava encarnado antes, né? Com certeza. E todas as outras. E até fala uma coisa que, assim, o pessoal fala muito, Felipe, que hoje o tempo está muito... Pô, o mundo tá foda, né? Tá muito difícil, né? E a gente vê várias loucuras realmente tá difícil, né? Mas eu posso falar pra vocês, cara, antes era bem pior.